Fica nesse vídeo que você vai se surpreender. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview, e hoje com a presença de Rodrigo Baldezin. Algumas pessoas precisam passar por situações bem difíceis na vida para poder até se converter, ter uma experiência com Deus e tudo mais. Como que foi para você tudo isso? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, vou resumir bem breve para você. Nós estávamos passando por um problema de uma luta aqui na minha casa, um problema com o meu tio. Meu tio ele tem problemas psiquiátricos, psicológicos, e ele faz uso contínuo de remédio tarja preta. É uma enfermidade que atingiu a mente dele, o psique dele, e nós estávamos passando por problemas muito difíceis de uma opressão que vinha sobre a vida dele, né? O casamento do meu pai, dos meus pais, não estava bem e estavam a ponto de se separar. Aí Deus, através de um amigo nosso, né, que era pastor, ele trabalhava no colégio que o meu tio, irmão da minha mãe, meu tio José, trabalhava. Ele fez esse convite para o pastor vir aqui na nossa casa. Ele veio aqui fazer uma oração e fez um convite para nós irmos para esse ministério, que era a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Casa da Bênção. Inclusive, foi onde nós conhecemos o Evangelho. Aí, ele veio aqui, fizemos uma campanha de 7 sábados de oração, e nesses 7 sábados ele fez um convite para nós irmos fazer uma visita para conhecer a igreja. O meu pai, ele aceitou. O meu pai, ainda, ele fala assim ainda, ó, eu quero conhecer o Deus desses crentes. Ele perguntou para minha mãe, você quer ir? Tivemos a nossa experiência com Deus, estamos juntos aí até hoje. Né? Eu não estou mais na Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Casa da Bênção. Hoje eu faço parte aqui da comunidade da Família de Deus, que inclusive esse logo aí atrás que eu coloquei. Você que está assistindo esse vídeo muitas vezes não entende como funciona a igreja evangélica, os ensinamentos e as doutrinas. O Rui vai falar um pouco sobre esses assuntos também, para matar a curiosidade de todo mundo. Algumas igrejas evangélicas têm a teoria da prosperidade, a famosa teoria da prosperidade. E até por isso que muitos evangélicos, igrejas evangélicas em geral, né, mesmo sendo pequenas, são muito perseguidos. O que você pensa a respeito disso? Bom, Deb, é o seguinte, gera polêmica até hoje. Por quê? As pessoas generalizam muito os ministérios. Eu não vou mentir aqui, nós já conversamos por WhatsApp, vários assuntos. Eu discordo de muitos ministérios. Você dá a sua casa, você dá o seu carro. Não sei, eu estou citando aqui porque eu já presenciei isso. Então, eu não estou aqui para criar polêmica. Falo aquilo que eu vejo. E o que está na Bíblia a respeito disso? De prosperidade. Dízimo e oferta. Aí tem muita gente que fala assim, eu vou pagar o dízimo. Você não está pagando o dízimo, você está devolvendo aquilo, 10% daquilo que Deus te dá. Quem te dá a condição para trabalhar? Quem te dá fôlego de vida? Quem que te abençoa? É Deus. Então, o dízimo, ele é bíblico. Tem pessoas que não concordam, aí é individual. A oferta é por amor à obra. Porque como a igreja ela vai viver? A igreja evangélica, se eu posso falar, os irmãos aqui de outros ministérios podem falar perfeitamente. Ela não sobrevive com a ajuda do governo federal. Entendeu? Ela sobrevive com a ajuda das ofertas. Né? As ofertas que vão fazer com que não falte água para os irmãos, material de limpeza, não vai faltar, além do material de limpeza, o panfleto para evangelização, a energia elétrica, microfones para os pastores, obra de ação social, entrega de cestas básicas. Então, é dízimos e ofertas, seja por Pix, por cartão de débito, por cartão de crédito, por dinheiro, a igreja ela permanece com dízimos e ofertas. Então, o nosso foco é ganhar almas, aumentar o nosso rebanho, além da pregação do evangelho, para que essa pessoa ela possa estar unida por bem da vida dela, porque a partir do momento que Jesus Cristo entra na vida dela, ela pode ser feliz, próspera. Prosperidade, Debbie, muitas pessoas elas pensam que prosperidade é você ter um carro do ano, você ter morar numa casa
luxuosa. Eu não estou dizendo que não é para você fazer isso. Se Deus te abençoou, amém. Lute, estude, trabalhe, se capacite, Deus ele vai te entregar. Agora, eu conheço pessoas, eu convivi por muitos anos com pessoas que tinham tudo isso, mas não eram felizes. Por quê? Falta Jesus. Eu não estou aqui julgando, eu respeito todas as pessoas que moram na sua casa de alto padrão, os empresários, porque eles que geram a economia do Brasil, eles que fazem o nosso país girar. As pessoas sempre me questionavam, falavam, Debbie, é normal que o pastor viva da obra? Eu, particularmente, não acho certo, mas é uma opinião minha. Eu acho que se a gente está fazendo para Deus, vamos fazer para Deus. Eu montei uma igreja. Então, temos eu, você e mais uns 3. Sim, claro. Então, a gente tem o nosso emprego durante o dia e na parte, né, num outro horário específico, poderemos fazer um culto. Toda a renda arrecadada, né, que seja doada para a igreja para poder comprar cestas básicas para quem está precisando, pague as contas da igreja e tudo mais, né, ajude quem precisa, sem embolsar aquele valor. Então, este é o ponto. Bom, Debbie, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu penso assim, na minha opinião, se a igreja tem condições de manter um pastor na obra, ele tem que viver pela obra. 24 horas por dia. Claro que ele vai ter sua noite de descanso, ele vai ter o seu momento com a família, de lazer no final de semana, mas assim, ele vai ficar na igreja dando atendimento, e eu não vejo problema nenhum da igreja dele ter o seu direito ao 13º, INSS, dele ter o seu direito à sua uma condição financeira. Vários ministérios que eu não vou citar aqui nomes por questões éticas, nós estamos aqui também, não queremos generalizar, tem isso, tem condições, recebem ajuda de outros países, eu conheço provavelmente assim, inclusive que vivem disso. Agora, a igreja ela tem condição de manter? Amém. Agora, você falou desses casos aqui, não vamos citar o nome. Eu não estou aqui julgando para julgar, é Deus que vai julgar. De pastores que têm jatinhos, que têm. Se for lícito, amém, sem problema. Se ele fez isso com o seu suor, amém. Agora, se está envolvido no nome da igreja, eu penso o seguinte, na minha modesta opinião, minha pessoal, não é a opinião da igreja que eu congrego, a opinião pessoal minha. Eu até brinco, meu CPF, eu registro lá. Por exemplo, se está no nome da igreja, se uma ovelha está passando mal, mora em outro estado, ele tem que disponibilizar um avião para trazer a ovelha para cá. É uma opinião minha pessoal. Comprei um carro no nome da igreja. Tem uma ovelhinha que está passando, que precisa se transportar para um outro lugar para fazer exames ou até para fazer uma cirurgia, ela não tem condição. Envie o carro lá, porque está no nome da igreja. Então, a questão do CNPJ é uma questão que envolve muita polêmica nos dias atuais. Essa questão do CNPJ no nome da igreja. Mas, assim, se a igreja tem isso, aí o pastor ele tem que colocar para ajudar a ovelha. Entendeu? Se o pastor tem o seu negócio particular próprio, sem problemas. Se ele tem uma condição de vida, porque também tem preconceito nisso, né? Eu posso falar isso porque você pode ver, se o pastor tem, para a pessoa generalizar, se o pastor anda com o seu carro de última geração zero, é porque ele é ladrão. Não conhece, não sabe se o pastor tem o seu trabalho, tem o seu ganha-pão, eles já generalizam. Não, porque você vai para a igreja para encher o bolso do pastor. Calma, né? Calma. Tudo não podemos generalizar, como eu falei aqui no começo. As pessoas generalizam muito. Não conhece. Por falta de conhecimento, né? Tem igrejas que realmente eu já presenciei, que realmente, né, vamos dizer assim, agem de uma forma totalmente diferente, mas isso acontece em todas as religiões. Né? Claro, Temos aí no espiritismo, no catolicismo com certeza. e tudo mais. Fruto podre tem em todo lugar. Eu até brinco, às vezes, aqui na minha casa, eu falo para os meus pais, eu falo para as pessoas, no meio de 6, 7 bilhões de pessoas, se todo mundo fosse igual, aí também alguma coisa está errada, né? Nelson Rodrigues falava que toda unanimidade é burra. Então, não tem como todo mundo pensar igual, todo mundo ser igual. O ser humano, ele é bem complexo, né? Tanto que o Roberto Carlos, ele tem uma música que ele fala assim, eu queria ser civilizado como os animais. Por quê?
o animal, você pode ter certeza. Eu não tenho aqui na minha casa porque eu não tenho espaço. E assim, você pode, eu não sei se você tem aí, você pode compartilhar comigo, mas o animal, ele vem te dar carinho, ele é apegado em você, ele é grato. O ser humano não são todos que são gratos. Com Então, certeza, no meio, eu queria no viver num meio, mundo somente de animais. Eu então, amo. mas aí já vamos entrar numa outra questão que eu quero aprofundar mais para frente, que aí você tem que se apegar com Deus aí, que só Deus que vai fazer com que ser grato com você. Oh, e você já expulsou demônios? Que é o assunto ainda mais polêmico, né, gente? Para você que já teve uma situação assim na família. Bom, Deb, eu ainda não expulsei demônios ainda no meu ministério, mas eu já vi. Eu posso falar aqui, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, fique à vontade. Entendeu? Nós temos a nossa experiência, eu respeito a todos. Entendeu? Eu acho que nós vivemos num país, que é uma opinião pessoal minha, em que eu até fiquei muito chateado ontem, uma opinião minha, eu estava vendo uma postagem no Instagram, que a primeira dama do Brasil, a Michelle Bolsonaro, estava orando no Congresso Nacional e ela se ajoelhou, um monte de gente tirando sarro, zombando. Aí eu pensei, nós estamos num país que é laico, mas não é laicista. Então, todas as religiões podem ter o seu direito ao culto inviolável. As pessoas não entendem isso. Então, se lá no Congresso Nacional a Michelle, a primeira-dama, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, estava nesse culto evangélico, pode fazer um culto católico, espírito bandista, não tem problema nenhum. Mas a questão aqui que está, falou de evangélico, de uma opinião pessoal minha, aí já que Jesus falou que nós seríamos perseguidos, né? As pessoas caçoam, tiram sarro, mas isso daí é algo que eu vi ontem, que eu fiquei muito chateado e muito triste com relação a isso. Voltando à pergunta que você me falou a respeito se eu expulsei demônio, eu nunca expulsei no meu ministério, mas eu já vi, já presenciei. É, demônios que saem, legiões, entidades, muita gente acredita, outros não, mas assim, falo, eu falo abertamente para você que demônios existem, que o diabo existe. Ele é um espírito, né? Ele é um espírito que vaga aí, que fica andando pelo mundo, que anda pelo ar, que ele tem a única função de encontrar uma brecha, entrar na vida da pessoa e destruir a vida dessa pessoa. Porque, teologicamente falando, qual que é a função do diabo? Roubar, matar e destruir. Eu estou falando aqui com base na minha fé, naquilo que eu creio. Tá? Só para deixar aqui claro para os nossos telespectadores Claro, claro. que é aquilo que eu penso aqui. Tá? Então, qual que é a função dele? Como ele foi expulso do céu com um terço dos anjos por ter tentado dividir o céu? O que Deus fez? Lançou ele na terra. Aí qual que é a função dele? Eu vou levar muita gente comigo para o lago de fogo. E ele é tão astuto, Deb, que ele não chega aqui falando assim, ó, eu sou o diabo, tudo bem, eu vim para roubar, matar, destruir, eu quero destruir você, sua família, vou levar seu filho para droga, sua filha para prostituição. Não, ele vai agindo, entendeu? O cenário está aí. Eu quero me aprofundar politicamente, você vê o agir dele aí, nas igrejas também, entendeu? Ele enganaria, ele usaria para enganar, e ele tem enganado, ele é esperto, ele conhece a Bíblia. Então, nesses últimos tempos, o que eu mais tenho visto é isso. Nesse ministério que eu congrego aqui na comunidade da Família de Deus, os nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Fábio, ele recebe mensagens todo dia, né? No WhatsApp dele, falando, ó, minha vida tá assim, eu tô passando por isso, ora por mim. Aí nós convidamos, ó, venha participar. E os cultos, é assim, há manifestação demoníaca, legiões, e assim, a pessoa, e assim, o diabo, a partir do momento que ele é expulso, a palavra de Deus diz que ele vai por lugares áridos, e procurando um lugar vazio, ele vem com mais 7 demônios, piores do que ele. Então, eu até penso, esses dias eu até comentei com os meus pais aqui, eu não vou citar o nome dessa pessoa, que é uma artista famosa, eu vejo um monte de gente debatendo, escrevendo lá assuntos bíblicos em postagens de sites
a respeito do carnaval. Para mim, isso daí é perca de tempo. Não vai adiantar, sei lá, escrever. Não adianta, né? A luta, ela é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ela é espiritual. Claro que também haverá momentos em que você vai ver que nem tudo é o diabo. Eu até falo aqui no meio gospel, hoje, no meio evangélico, o diabo, a pessoa, tudo que acontece é o diabo. Ah, aquilo lá aconteceu, é o diabo. A pessoa está passando por luto, é o diabo. Não é assim. Porque há uma espiritualização muito hoje nos tempos atuais. As pessoas esquecem que nós estamos numa sociedade, que nós vivemos no planeta Terra, mais de 200 países, vivemos, temos a nossa vida, alimentação, trabalhamos. Então, é um contexto geral, não é tudo que tem que ser espiritualizado. Claro que quem enxerga o mundo espiritual, ele vai saber, ele está vendo, ele vai falar, ó, ele sente, porque a pessoa sente uma opressão no mundo espiritual. A pessoa, ela sente, ela sabe que o diabo está agindo ali, que os demônios estão agindo. Então, existe. E como a pessoa faz para sair dessa situação? Porque o que acontece? Muita gente frequenta o culto, se converte, começa a frequentar as reuniões, participa das campanhas e ainda assim a vida continua amarrada de alguma forma, seja na área sentimental, profissional, financeira. Sim. E qualquer uma outra que seja. É preciso não só espantar ali, expulsar o demônio, mas que a pessoa também tenha uma vida diferente, que ela mude, ou você acredita que já na oração de expulsão, aquilo já sai da vida dela, aquela entidade já sai da vida dela, e ela consegue ter uma nova vida a partir dali? Como que funciona, para que você que está em casa possa conhecer? Boa pergunta. Você fez uma pergunta agora sensacional. Existe uma teologia hoje, que eu respeito, calvinista, que fala que uma vez salvo, para sempre salvo. Que a pessoa foi batizada, joia, está salvo. Eu não creio nisso. Por que eu não creio nisso? Você perguntou, se uma pessoa ela vai passar por um processo de libertação. Ela vai pedir ajuda para o pastor vai orientar, vai expulsar esse demônio. Nós vamos fazer uma visita, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, pontos de contato. O demônio pode sair da vida dela. Só que o que ela vai ter? Primeira coisa, ela vai ter que ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus, ter a sua vida renovada, ter um batismo com o Espírito Santo, ter a sua vida transformada, mas não dá legalidade. Por que tem pessoas que até hoje, eu tenho observado, que estão há muito tempo na igreja, mas ainda estão possessas? Por quê? Porque dão legalidade. Então, não é porque eu me batizei no batismo das águas que eu estou salvo, que se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não tiver vida no altar, cai. Isso aqui é um exemplo? Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, a palavra de Deus diz. Davi, quando ele orava a Deus, o que acontecia? Deus parava para ouvir ele. Imagina, você ser um homem segundo o coração de Deus. Um belo dia, era para ele estar na guerra com seus soldados, ele lá em cima, no seu palácio, avistou Batseba tomando banho. Aí, o que aconteceu? Ele deu a legalidade para a sua carne, que a sua carne era fraca, foi lá, se envolveu com ela. O que aconteceu? Ela engravidou e ele, querendo ficar com ela, ordenou que Urias, na guerra, ficasse na linha de frente, porque ela era casada com Urias. O que aconteceu? Cometeu um adultério e mandou assassinar Urias. Só que depois, o que aconteceu? Deus manda o profeta Natan repreender ele. Deus perdoou Davi? Perdoou. Só que depois foi perseguido pelo filho, o seu filho se deitou com as concubinas, o seu filho matou a minha irmã, né? E aí, o que aconteceu? Podia ter sido evitado. Então, quando o pastor, ele orienta, ele está orientando porque ele quer ver aquela ovelha bem, em todas as áreas da sua vida. Só que o pastor ele não vai ficar 24 horas com a ovelha. O pastor ele está ali para orientar. O pastor ele vai estar pronto para falar com a ovelha a qualquer momento, pedir ajuda, auxiliar. Quando tem que chegar junto, ele vai chegar junto.
Só que a ovelha, ela tem que entender uma coisa, ela tem que fazer a sua parte, não dar legalidade, não dá legalidade, porque há ambientes dele que não adianta, não é para o evangélico, não adianta. Eu respeito, eu sempre falo para os meus pais, para qualquer pessoa que vem falar comigo, independentemente do seu credo religioso, como eu sempre falo, há coisas que não são lícitas, não adianta. Não adianta, vai ter um debate, não adianta. E não é lícito, acabou. Você vai proibir uma pessoa de fazer algo? Não, eu não posso proibir uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui para você, de, por exemplo, se envolver, de ir para pornografia, de se envolver com outra pessoa antes do casamento. Eu não posso proibir ninguém de nada, né? Seja qualquer coisa, eu não posso proibir ninguém de nada. Só que tem um detalhe. O que eu vejo isso? A pessoa vai lá, comete algo errado. Vem para a igreja, o pastor vai orar? Vai. Se cair possesso, o pastor, ele vai orar por ela, vai expulsar o demônio? Vai. Só que daí, por quanto tempo que essa pessoa ela vai continuar nesse caminho? Entendeu? Quanto tempo que essa pessoa ela vai pensar assim, ó, agora eu preciso de uma mudança. Então, é um assunto bem complexo esse assunto de libertação. É um assunto que envolve várias áreas, que não cabe somente ao pastor. Entendeu? Por isso que o ministério de libertação ele é importante. Há ministérios que não fazem isso, que não creem nisso. Mas eu acho assim, eu penso assim, que o maior ministério foi de Cristo, né? Que Cristo ensinava, expulsava o demônio e curava. Com certeza. E existe a maldição hereditária, onde eu tenho um problema, seja de saúde, de vício e tudo mais, na área sentimental principalmente, tem muita gente com problema na área sentimental. Você acredita que isso pode acontecer hereditariamente? Como se livrar dessa maldição? Eu acredito, porque na medicina você pode observar bem, e telespectadores aqui, que quando um médico, você está com um problema de saúde, o médico chega lá e pega aquele relatório? Sua mãe teve diabetes? Sua avó teve? Sua bisavó teve? Então, se no mundo carnal tem essa possibilidade, por que não no mundo espiritual? Mas no mundo espiritual tem pessoas que lá no passado, o avô, a avó, bisavô, ou nas outras partes da família, mexiam com coisas com o mundo espiritual, com coisas ligadas a malignas, isso daí vem no DNA. Vem no DNA e vai acompanhando. E o que precisa? Precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Por que, Deb? Eu falo sempre o português claro para as pessoas. No mundo espiritual, não tem brincadeira. Não tem brincadeira. As pessoas, para conseguir muitas coisas, fazem laços, pactos, sangue. Envolve até o sangue para querer algo. Então, o que acontece? Às vezes, tem uma pessoa na família que é inocente, ela não sabe que ela está ligada com isso. Aí elas pensam assim, pô, mas a minha vida não está indo para frente. O que está acontecendo? Às vezes é um demônio que está agindo na vida dela, que ela está pagando por causa de pessoas do passado, que não tiveram encontro com Deus, ficaram nesse mundo e querem porque querem que a pessoa vive nessa amarração. É um assunto sair disso? E como sair disso? A primeira coisa é procurar vir para Jesus. Primeiro, a pessoa tem que querer, né? Eu não posso obrigar ninguém a nada. A pessoa tem que querer. Ó, eu vou para a igreja, eu vou procurar Jesus Cristo, eu vou procurar me libertar disso. Porque mesmo depois, até quero salientar mais, acrescentar mais, que mesmo que a pessoa, depois, quando ela vem para a igreja, ela vai depois, o diabo, ele vai querer, por querer, ele vai querer que essa pessoa desista. Então, ela pode vir para a igreja, depois, mesmo aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e passando pelo batismo nas águas, ele vai querer, por querer, tirar essa pessoa dos caminhos. Vai vir as lutas, as retaliações. Então, a pessoa, ela vai vir, mas ela também vai ter uma guerra depois para permanecer firme. Por isso que o pastor vai auxiliar, mas ela tem que ser forte também. Então, o primeiro passo, vir para a igreja. Vir para a igreja buscar Jesus, buscar pela família, buscar
pela família, buscar pelos filhos, enfim, ela tem que buscar Deus primeiramente. Primeiro ter um encontro com Jesus Cristo. Aí depois o Espírito Santo vai guiando. Você já ouviu falar sobre a paralisia do sono? É algo que a pessoa está dormindo, ela não consegue se mexer, muitas têm visões de espíritos macabros, né, vamos dizer assim, ela tem pesadelos, muitas sentem o toque e tudo mais. Você já ouviu falar disso? O que você pensa a respeito? Por isso que nós temos que orar, porque a nossa mente, ela funciona mesmo quando nós estamos dormindo. Ela funciona, o nosso corpo, ele está ligado. A mente, ela vai funcionar durante o sono. E o que acontece? O diabo vem, ele vem para tirar a paz, entendeu? Tem também pessoas que moram em casas que já foram compradas por outras, aquela velha história, e acontecem coisas sobrenaturais ali. Vou ter que estar fazendo culto, oração e tudo mais. Você acredita que aqueles espíritos que estão presos lá são exatamente o quê? São espíritos malignos, né? Principalmente quando a casa é oferecida a algum demônio, alguma legião, alguma entidade. E como tirar eles de lá? Então, a casa está assombrada. O que a pessoa deve fazer? Ela pode se entregar ao sono, mesmo orando? Como que funciona isso, na sua opinião? Pontos de contato também é importante, que eu falei agora há pouco. Às vezes tem alguma coisa na casa que foi oferecida a demônios, quadros, brinquedos, entendeu? Isso daí é algo que muito recorrente que eu tenho observado nos dias atuais. Entendeu? Porque o demônio ele acompanha a vida da pessoa, né? Tem entidade, tem legiões. Então, mas o que você falou é verdade. Existe casos de casas que foram oferecidas a legiões, né? Que foram oferecidas a demônios. Às vezes a pessoa ela tá lá, ela não sabe, mas eu acredito que você pode muito bem orar, fazer um trabalho e expulsar. Não é do dia para a noite, né? Porque no mundo espiritual de Satanás tem a legião também. Não é assim, a gente fala assim dos demônios, tem o demônio fraco, tem o cabeça. Então é uma legião que acompanha. Então, às vezes, há casos que para você expulsar um demônio, expulsar uma legião, demora. Tem que estar com jejum e oração, vida no altar. Entendeu? E se Então, você se afastar daquilo, aí eles voltam com mais 7. sim. E aquele filme que passava do Spielberg, Poltergeist, é verdadeiro. É que ele quis pegar aquilo ali como fantasma, né? Mas existe isso daí, eu acredito. Entendeu? Entendeu? Já cheguei a expulsar demônio que a janela abriu e fechou. Mas é na sua casa, Rô? Não, na minha casa não. Aonde? Não. Um trabalho que nós fizemos de libertação. Fomos chamados, fomos lá, oramos. Na hora que nós expulsamos o demônio que estava lá, a legião, a janela fechou e abriu. Aí tem gente que vai falar que não acredita, bem, sem problemas. Eu acredito nisso sim. A televisão é um aparelho que a gente ama e emite ondas sonoras. E já foi provado que, dependendo do que você assiste na TV, principalmente filme de terror, a atração espiritual que você esteja assistindo, você está convidando para que aquilo entre na sua casa. Você acredita nisso? Qual que é a função do filme de terror hoje em dia? Assustar, né? Para a pessoa se assustar. Entendeu? Então, é um assunto, Rodrigo, que, verdade, acontece isso. Acontece a pessoa, você pode ver, a pessoa assiste um filme de terror, se assusta, não dorme à noite, começa a ter pesadelo, alucinação, tem gente que gosta. Né? Igual eu falo, eu tenho todos os streamings aqui na minha casa. Eu tenho da HBO Max, eu tenho Amazon Prime Video, Netflix, eu tenho Passa a da senha aí, Paramount. irmão. Passa a senha que a gente vai usar. Eu tenho aqui. Mas assim, eu sei o que eu devo assistir. A escolha de cada um. A pessoa que assistir um filme de terror, assista. Só que aí depois vai passar por problemas. Eu não tenho visões assim. Você já viu demônio? Eu nunca vi. Eu nunca vi demônio. Sonho sim. E não apenas
a questão de filme de terror? Pornografia também. Isso tudo influencia. O demônio, ele age de tudo quanto é maneira na vida da pessoa. Filmes, pontos de contato. O foco dele é isso, é destruir. É destruir. Agora, aí vai de cada um também. Você acha importante o sexo somente depois do casamento? O que você pensa a respeito disso? Eu sou a favor, apenas depois do casamento. A Bíblia diz claramente que é só depois do casamento. E o que pode acontecer com uma pessoa que faz sexo antes do casamento? Você acha que além dela estar em pecado, ela pode sofrer represália? O que você acha que pode acontecer? Quando a pessoa ela não está nos caminhos do Senhor, ela está no mundo, ela vive no mundo. Ela está no sistema do mundo, que é o que nós falamos. Então, ela não conhece a verdade. Então, perdoado. Conheceu a verdade? Ok. Depois do casamento? Ok, sem problemas. O problema é quando a pessoa está nos caminhos do Senhor e ela vai pelos desejos da carne. O que acontece, o que vai acontecer é que ela vai, como que eu posso especificar para você, ela vai viver no momento que ela não vai querer mais casar, porque está pensando só na relação sexual. E não é só isso. Não é só isso. O casamento vai muito além disso. Entendeu? O problema é assim, não é um problema. A verdade é que foi Deus que criou isso. O sexo foi criado por Deus para o casal. Mas o diabo veio e colocou algumas coisas aí, perversidades, que infelizmente entrou, né, na vida do ser humano. É claro, só que eu vou falar, ó, as consequências são essas. As consequências são essas, é um direito seu. Você quer pecar, você vai ter o seu direito de pecar. Ninguém é proibido a nada, só que vai ter a consequência. Isso é bem claro e bem notório. Há vertentes que vão dizer que o casal que está junto há muito tempo já está casado, que já está mais que casado, mas tem que ter a união no altar também, que é o mais importante na união do homem, e também na união de Isso Deus. que eu ia te perguntar. Qual a importância da união no altar? Porque tem muitas pessoas que se juntam, que é a relação estável, e tem também aquela que você faz diante de Deus, vamos dizer assim, na igreja, seja católica, evangélico e tudo mais. Qual a importância dela? Eu penso assim, hoje em dia só no caso quem não quer. Só no caso quem não quer. Eu não sei por que tem pessoas, que eu gostaria de entender, que alguém viesse me explicar por que, perante Deus, tá junto. Mas se perante a lei do homem, mas tem a união estável, mas você está vivendo junto, vai lá, casa, assina o documento, vai lá, pede a bênção para o seu pastor. Não precisa fazer um casamento chique, né? As pessoas criaram o cisma do casamento. Não, porque tem que ter vários convidados, tem que ter festa. Para mim, até um dia falei para uma amiga minha, o importante é você estar casando, estar unindo com o seu companheiro. O resto, porque pessoas vão falar mal, não vão gostar. Você sabe para tacar pedra, para falar, vai ter um monte de gente. Então vai lá em casa. Mas eu não quero fazer festa. Esses dias nós fizemos um casamento aqui na comunidade da Família de Deus. O bispo Fábio, o nosso pastor presidente, ele fez um casamento de um casal, uma união de um casal que foi lá, casou, não teve festa, não teve nada, mas o mais importante foi o laço matrimonial. Eu queria te agradecer demais por esse papo. Tem muitas outras coisas que, com certeza, né, nós vamos falar posteriormente. Você que quer saber sobre algum assunto diferente, algo que você tenha curiosidade, entre em contato que eu trago aqui, para esclarecer várias coisas para a gente, assim como hoje, esclarecer um pouco também sobre o mundo evangélico, muita gente tem dúvida, e vamos que vamos. Como que a gente faz para te encontrar, Rô? Bom, as minhas redes sociais lá, esse meu nome aí, Rodrigo Baldezinho, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você vai me ver mais no Instagram e no Facebook. No Twitter eu deixo mais para ver notícias assim, porque você sabe que lá é a rede social onde o pau tora direto lá. Então, às vezes tem que tomar muito cuidado. Mas, assim, aí também eu deixo aqui, ó, da comunidade da Família de Deus, eu te peço licença para me afastar um pouco aqui, ó. Comunidade da Família de Deus, você pode nos encontrar no Facebook, Comunidade da Família de Deus, ou no Instagram,
famíliadedeus.oficial. O site é www.portaldafamilia.com.br. Entendeu? Eu quero deixar também meu WhatsApp para você, se você desejar falar comigo, é o 199-9231-5430, 199-9231-5430, aqui em Valinhos, aqui no estado de São Paulo. Maravilha, Rô, te agradeço demais. E para você que assistiu esse vídeo, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora para o próximo vídeo, tá? E beijo enorme, Rô. Muito obrigada por tudo, por esse papo. Vou te chamar com frequência aqui para esclarecer. E para você que tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Okay. Bora, gente. Bora para o próximo vídeo. Tchau.